Bom dia, meus amigos do Facebook, do YouTube, do Instagram. Bom dia. Hoje é o dia 10 de abril de 2022. Hoje é domingo de Ramos, domingo de Ramos. Hoje tem uma pessoa aniversariando. É a lei 10.079, fazendo 72 anos hoje. Lei 1079, de 10 de abril de 50. Essa lei foi que salvou o Brasil do comunismo que seria implantado pelo Collor de Mello. Essa lei foi que salvou o Brasil da analfabeta irresponsável, ladra, uma das chefas da quadrilha do Lula, Dilma Rousseff. Impeachment dela. Agora querem modificar essa lei para ver se o Rodrigo Pacheco tem prazo para botar os pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes em pauta. Não adianta botar, não. Eu quero ver o que vai dar, porque o senador Eduardo Girão, aqui do Ceará, do Podemos, ele que ficou, ficou assim, meio de mau jeito, com a saída do Sérgio Moro, de surpresa, mais uma vez uma traíra. Então ele requereu ao Senado Federal, com 35 assinaturas, convite ao Alexandre de Moraes, ministro do STF, que está rasgando a Constituição Federal a cada momento, para prestar esclarecimento sobre os crimes que ele inventou, crimes que não tem na lei nem no Código Penal. Não tem, porque nos pode conceber que o flagrante exista em um inquérito mais de 3 anos de instaurado, 14 de março de 2019. Ainda inventa o mandado de prisão em flagrante. O que deve ser feito não é convidar, é, se ele não vier, colocar em pauta o pedido de impeachment dele, doa quem doer. Porque se houver justiça, ele vai cassado, e se houver justiça, não houver uma magna morfato da Câmara Federal, nenhum impeachment contra o Bolsonaro poderá ser deferido. Não poderá porque tudo é invencionice de um Congresso esquerdopata, cheio de corruptos, e que as poucas exceções não têm força de fazer o Congresso também respeitar a lei, especialmente o senhor Rodrigo Pacheco, do Senado, e o senhor Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, que ele, devido ter muitos processos do Supremo Tribunal Federal, ele jamais fará nada em favor dos deputados senadores, em favor do Daniel Silveira, que está preso sem crime, porque não se pode admitir duas coisas para a situação. A primeira, achar que é crime contra a segurança nacional, um deputado dizer um bocado de heresia em sua rede de internet, confiante de que a Constituição garante ao parlamentar não ser punido civil e penalmente por votos, palavras e opiniões. E o segundo é que o Alexandre de Moraes, ao mandar prendê-lo, praticou vários ilícitos. O primeiro, a linha A, inventou mandado de prisão em flagrante. A linha B, feriu a Lei de Segurança Nacional. Ô meu amigo, se a Lei de Segurança Nacional já foi revogada, por que esse cara continua deixando preso? Preso porque, você olhando o artigo 139 do Código de Processo Penal, não existe a tornozeleira eletrônica e as restrições ao direito de falar nas redes sociais, o direito de ser entrevistado, como medidas cautelares. Está desrespeitado também o artigo 2º do Código Penal, estão desrespeitados os artigos 138, 139, 140 do Código Penal, porque os únicos dispositivos criminais
de alguém que fala o que falou o Daniel Silveira. São direcionados ao direito do ofendido de propor queixa-crime contra o ofensor. Nunca o deputado ou senador, pela inviolabilidade de votos, palavras e opiniões, e a lei, a Constituição é muito clara, não poderá ser punido civil e penalmente por votos, palavras e opiniões. E o pior é o senhor Alexandre Moraes ter o descaso, a falta de respeito para com o povo brasileiro, dizer que cada vez que o vídeo passa é flagrante permanente. Eu tenho pena da sua mãe, viu, meu ministro? Sua mãe deve ter, ela assistindo aos vídeos, se ela estiver viva, deve estar arrependida de ter um filho igual a Vossa Excelência, entendeu? Porque não se pode conceber nada disso. De outro lado, eu quero só fazer uma pausa para dizer que eu vou falar assuntos muito importantes hoje em matéria de direito. Em matéria de direito, ó, viu? A pergunta de uma pobre de uma mulher que eu vou responder já já. Vocês prestem atenção. Outra coisa que está viralizando nas redes sociais ainda é a fala desse ladrão de 9 dedos. O cara candidato a presidente da República, canalha, ladrão condenado, não é inocente. Primeiro que ele tem que dizer que o Collor de Mello não, o Palocci é mentiroso. Ele tem que dizer que o Hugo Carvajal, lá em Madrid, general da inteligência venezuelana, é mentiroso. Dizer que ele não fundou o Foro de São Paulo com o Ciro Gomes, com o Fidel Castro e o Hugo Chávez, em 1990. Dizer que aquele servidor da Petrobras, que envolvido na corrupção, devolveu 200 milhões aos cofres da Petrobras. Dizer que a Petrobras, para não ir a leilão lá nos Estados Unidos, teve que pagar milhões de dólares para poder continuar funcionando. Dizer que ele tem que contestar, dizer que é mentira. Mentira o depoimento, a delação do Léo Pinheiro, a delação do Marcelo Odebrecht, a delação do Emílio Odebrecht, a delação do Fernando Bittar, a delação daquele cara da UAS que doou aquele apartamento lá do Guarujá para ele. E muitas coisas. Também de dizer que é mentira, provar que é mentira, que sob o comando dele e dos petistas, 500 bilhões dos cofres do BNDES foram levados para o estrangeiro de forma imoral, ilícita, desonesta, e quem está pagando as prestações é o Tesouro Nacional. E ainda tem o descaramento de dizer que emprestar dinheiro para construir metrô de Caracas, Porto de Mariel e Cuba, refinaria lá em Macau, dinheiro para Nicarágua, para Bolívia, para Colômbia, para todo, pode ter comunista, dizer que é geração de empregos, isso aí é só na cabeça do canalha, de um chefe de quadrilha que se pode ouvir isso. E viraliza nas redes sociais sobre ele preconizar o aborto como saúde pública, que as mulheres pobres não podem viver aí fazendo aborto e sofrendo, enquanto as ricas vão para a Espanha, para a França fazer aborto por lá. Depois, 3 dias, quando as redes sociais deram em cima, ele dizia, eu me sinto dizer que eu sou contra o aborto. É contra o quê, canalha? Como é que você desse dorme? Ele não crê em Deus. Cadê aquele pastor que ele contratou para minimizar a situação dele com os evangélicos? Sumiu? Sumiu? Pastor não vai aguentar não, rapaz. Ninguém aguenta um comunista barato, vagabundo, ladrão, querendo ser presidente da República de novo para acabar de saquear os cofres públicos. E o pior dele também, quando ele instigou, disse publicamente que a CUT teria que visitar
quando ele fosse eleito, na casa de cada deputado, cada senador, para fustigar a família, incomodar a família desse pessoal. Isso agora, para fazer manifestações na esplanada dos ministérios e frente ao Congresso Nacional. Aí ele fez tudo isso, entendeu? E agora está dizendo que ele fez tudo isso, pediu desculpa, não sei o quê. É um canalha de voz cansada, daquele ébrio, daquele cara que bebe demais, come muito torresmo, muita linguiça, muita salsicha, e fica falando com muita ofegação, muito ofegante, e é capaz de dar um infarto a qualquer hora, porque um indivíduo desse, se ele morrer, é uma limpeza para o país, é uma felicidade para nós, porque ter um cara desse, falando do jeito que ele fala, sendo um cara aplaudido pelo senhor ministro Alexandre Moraes, que não toma providência contra ele, só toma contra o Bolsonaro e contra os seus seguidores, só aplaude o Supremo, só está aplaudindo os inquéritos que são inquiridos aí de Ruma por esse Randolfo Rodrigues, pelo Cidadania, pelo esse partido do Boulos, né? Tudo, até a Rosa Weber, rapaz, que já está esclerosada, deixa de mandar arquivar o inquérito a pedido do Procurador da República. Por aí vocês vejam, a Carmen Lúcia mandar que o presidente devolva o número de componentes do Conselho Indígena, quando ele reduziu para 9, devia ter acabado. Para que isso? Para que tanta ONG roubando o povo brasileiro? Agora eu quero ver se o Congresso vai reunir-se para instalar a CPI pedida pelo Randolfo Rodrigues, com 27 assinaturas. Quero ver se ela vai. Para fazer de novo aquela palhaçada, uma verdadeira Babel de esculhambação. Eu mesmo achava bom a CPI, sabe por quê? Estava sem futebol, pandemia, e a gente tinha uma palhaçada do Renan Calheiros, do Randolfo Rodrigues e do Omar Aziz. E a palhaçada pior foi o que o senhor Otto Alencar, médico, querendo esnobar perante a Lívia Mamute, entendeu? Aquela médica famosa que foi depor lá, foi execrada, foi maltratada. Ele quer ensinar a médica o que é protozoário, o que é vírus. Rapaz, ele devia ter vergonha que ele... Olha, o advogado, se todos os dias não estudar, ele não pode abrir a boca e dizer besteira. A mesma coisa é um médico. Será que esse outro Alencar, que é médico baiano, irresponsável, que trata mal as mulheres e fica por isso mesmo, será que ele sabe alguma coisa de medicina? Ele estuda, ao contrário da Lívia Mamute, parece que é o nome dela, mais ou menos isso. Ela vive estudando, escrevendo livro, participando de conferências internacionais. Aquela outra, a Mayra Pinheiro, foi tratada como doutora cloroquina, que ela foi defender, não foi cloroquina, foi defender a liberdade, a autonomia do médico. O médico pode receitar o medicamento que for, entendeu? Agora, alguns medicamentos dependem do paciente aceitar. Ninguém pode se meter na relação médico-paciente, tá bom? Eu quero dizer o seguinte, seu Lula, está na hora de você dizer que o Palocci é mentiroso, que ele, tudo que ele disse que você roubou, que você assaltou os cofres públicos, dizer que ele mentiu. E outras coisas também que você sabe que você não dorme de noite, não sabe por quê? Porque quem mata você, quem lhe mata é a sua consciência. Você sabe que você é ladrão, você sabe que você armou um esquema de corrupção, uma quadrilha pelo PT, e você sabe o que você fez. Aí você quer fazer sua limpeza, mas a consciência pode ser um canalha, pode ser um agnóstico, pode ser um ateu, pode ser um cão. Mas o tribunal que tem na consciência leva você a dizer essa ruma de besteira, a não dormir de noite, e com certeza você já está no inferno há muito tempo. Bom dia, pessoal. Bom dia, hoje eu estou bom, né? Ontem eu passei bem baixo, viu? Ontem eu sofri. Vamos lá, né, pessoal? Olha, uma mulher me perguntou,
Seu doutor, eu vivi aproximadamente 20 anos com um homem. Agora, ele morreu. Era o que ela disse. Tem um filho do divórcio dele. Morávamos num apartamento, o filho já é casado, vive aí com a mulher dele. E eu estou sozinha querendo uma pensão, não tenho renda, não tenho nada. Ele é servidor, mas não disse que é servidor do Estado, da União ou do município. Mas vamos lá. Vamos fazer as hipóteses. Em primeiro lugar, essa senhora deve juntar as provas que ela tiver. Ela não tem filho, né? As provas que ela tiver da união estável dela, contrato de locação não tem. IPTU no nome dele, CAGES no nome dela, ou condomínio no nome dela, se for apartamento, cartão de crédito, a fatura vai para cá dela no nome dela, outra fatura no nome dele, COELSE no nome dele. Essas coisas assim é que provam a união estável, são documentos que subsidiam, quase que eu dou aquele erro que o pessoal do estudar, subsidiam a mulher para provar sua união estável. Então ela deve agir com muita rapidez, porque eu aconselho ingressar imediatamente contra a União Federal, se o cidadão tiver sido servidor público aposentado de qualquer ação pública da administração direta. Se for o DENOC, se for o DENIT, tal, contra DENOC ou DENIT. Porque hoje a jurisprudência permite a prova da união estável na própria ação que é proposta contra a repartição pública. A mesma coisa contra o Estado, contra o município, porque tanto a Constituição do Estado e o Estatuto do Servidor Público Estadual, quanto a lei orgânica do município, trazem as mesmas regras do Estatuto do Servidor Público Federal. A Lei 8112/90, nos seus artigos 216 e 217. O que tem lá? Primeiro, examinar se ele era divorciado e a mulher dele tinha pensão que ela paga por mês, descontada na folha de pagamento dele. Porque aí ela recebe a pensão toda, a ex-mulher. Segundo, também ela falou que o filho dela, adquiriu uma doença incapacitante, mas já era casado. Isso aí o problema já era, não foge à alçada dela. Terceiro, se ele não deixou uma viúva divorciada recebendo pensão, nós temos o artigo 217, 1, 2 e 3 do Estatuto do Servidor Público, Lei 81/12. O artigo 216 diz que não existe, é presumida a dependência do servidor público, do cônjuge do seu servidor público, então, e dos seus dependentes. Quer dizer, vou dar um exemplo, se o cara é servidor público federal e a mulher também é servidora pública federal, se ele morrer, ela recebe a pensão dele e o ordenado dela. Se ela morrer, ele recebe a pensão dela e o ordenado dele. Não existe acumulação aí. Agora, isso, desde que na soma não passe do teto previsto em lei, artigo 17 do ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias, que diz que o teto não pode ser ultrapassado, apesar disto ser utopia, que eu conheço o cara aí ganhando 100 mil reais como servidor público, porque tem os penduricários, e aquilo ali não conta como teto. É tanto para auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio não sei o que, o pior, que o imposto de renda não cai nessa renda. Aí chega a 50, 60, 80, 100 mil, mas tem o ministro lá do Supremo, tem ministro lá ganhando 200 mil por mês. Você vê lá, né? Gratificação, isso, aquilo mais, acabou. Bom, o que diz o artigo 217? Com a morte do servidor público, a pensão é do cônjuge sobrevivente. Número 2, se ele for divorciado,
A viúva só tem direito à pensão se tiver implantada pensão alimentícia na folha de pagamento dele, ou tiver alguma decisão judicial que lhe tenha dado pensão, mesmo que ele pague por fora. Está lá o artigo 217, inciso 2º. O inciso 3º, a companheira tem direito à pensão por modo do seu companheiro. Aí nós temos o quê? Primeiro, observar se a divorciada viúva recebe pensão. Se ela recebe, ela está recebendo tudo. Quando ingressar em juízo, se não houver uma tutela em favor da companheira, porque ela não tem prova que veio em união estável com ele, ela for julgada procedente a ação com sentença confirmada pelo tribunal, se for no Recife, é o TRF da 5ª Região, Servidor Público Federal, ou o Estado, Tribunal do Estado, para pensionista do Estado do município. Aí, o que acontece é que o juiz pode condenar na divisão da pensão, entendeu? Para a viúva e para a companheira. Viúva recebe a metade e companheira a metade. Aqui morrer primeiro, entrega a sua metade à outra. Ou seja, se a viúva morrer primeiro do que a companheira passa a receber a pensão integralmente. Se a companheira morrer, a pensão volta. E o melhor, a companheira vai receber os 5 anos não prescritos, porque o artigo 1º do Decreto-Lei 20.910/32, que está em vigor, ele diz que a prescrição é em razão de dinheiro público, é de 5 anos a prescrição. E os tribunais já definiram que, se tratando de trato sucessivo, ou seja, de pensão mensal, de prestação mensal, a prescrição atinge apenas a partir das 5 para trás, das 5 prestações últimas para cá, dos 5 anos. Vou explicar melhor. A prescrição alcança apenas as prestações anteriores a 5 anos antes do ajuizamento da ação. Então é o seguinte, se propuser uma ação, vamos admitir, uma viúva propôs uma ação em 2010 e está lutando para receber a pensão do marido da viúva, a companheira. Ela vai ter direito a essa pensão desde 2010 e mais 5 anos antes do ajuizamento da ação. O cara faleceu há 10 anos antes da ação. Ela pede 5 anos, ganha 5 e mais as prestações que se vencerem após o ajuizamento da ação. Mas se ele entrou assim que o cara morreu, não vai ter prescrição nenhuma, ainda que a ação dure 10, 15, 20 anos. Tanto vai ser na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal. Se o cara tiver deixado viúva sem pensão, ela não tem pensão, divorciou, não tem pensão, a companheira pode receber sozinha. Aí pergunta, e o filho dela, que é inválido, incapaz, ficou doente mental? Ele não vai ter direito porque ele é casado e, de acordo com o artigo 1767 do Código Civil, quem vai ser curadora dele é a mulher dele, artigo 747, inciso 1º do Código de Processo Civil. Aí ela pega e ele vai ser pensionista da mulher se ela morrer. Continua recebendo o dinheiro dele, é nomeado curador. Se esse filho fosse solteiro, seria até um caso a estudar, mas do meu ponto de vista, qualquer incapacidade superveniente atribui àquela pessoa que ficou doente mental receber a pensão, ainda que não estivesse recebendo quando capaz. Meu ponto de vista agora, o direito do apartamento, a metade é do filho, a metade é dela, porque embora esse apartamento tenha sido adquirido antes do casamento, aliás, antes da união estável, ela não falou se tinha sido antes ou depois,
Vamos admitir que tenha sido adquirido no divórcio. Com o divórcio ele ganhou o apartamento. Então, no caso, ela é meieira, mas é uma meieira como herdeira, nunca como meieira. Porque tanto o artigo 1809, inciso 3º, quanto o artigo 1832 do Código Civil, dizem que o cônjuge ou companheiro sobrevivente terá direito de concorrer com os herdeiros, descendentes e ascendentes, em pé de igualdade, não podendo ter um quinhão menor do que 25%. No caso aí, como só tem um herdeiro, ela é herdeira de metade. E ele metade. Se porventura esse apartamento tenha sido adquirido na constância da união estável, ela vai ser meieira e ele vai ser herdeiro da outra metade. Aí você pergunta qual a diferença? Tem muita diferença. Vou dizer por quê. Quando você é herdeiro, você paga e TCD causa mortes. Então vamos dizer que ela seja herdeira e não meieira. Ela recebe a metade na condição de herdeira, porque ela é herdeira, em concorrência com o filho dele, ele recebe a metade, ela metade. Então ela aí paga ITCD causa mortes em cima da metade. Se o apartamento tiver sido adquirido na constância da união estável, ela passa a ser meieira e não tem imposto de transmissão causa mortes sobre a metade dela, vai incidir somente sobre a metade do filho dele. Isso é o chamado imposto de transmissão causa morte. Por que imposto de transmissão? Porque o imóvel se transmitiu para duas pessoas. Isto se os dois forem herdeiros. Transmitiu. Se ela for meieira, o imóvel transmitiu-se apenas a metade para o filho dele. A outra metade não se transmitiu porque ela já é meieira, é dona. Aí não há incidência do IPT, do imposto de transmissão causa morte. Então eu estou indo para o que dá certo. Ela entre em juízo, procure receber suas pensões e garantir o seu direito. Isso é o que eu tenho para hoje, é uma coisa de muita importância que alcança milhares de pessoas na mesma situação. Eu nunca mais olhei quantas pessoas curtiram, mas digo uma coisa, o que eu tenho recebido de mensagens, o que eu tenho recebido de telefonema, eu não gosto de elogio não, mas a negada gosta da minha participação. Por isso, para você, senhor Marcos Almeida, meu ilustre amigo lá de São Paulo, você vai ser o nosso guia, nosso representante lá em São Paulo. Manda meus vídeos para os seus grupos de família, grupo de WhatsApp, para os seus grupos de Instagram, de Facebook e de YouTube, que é para a negada curtir, aprender direito, o pessoal que é Bolsonaro saber o que é a verdade. Você também, a Cássia Sigela, o Eduardo Monte, a Glorinha lá em São José dos Campos, pessoal do Rio de São Paulo. E aqui de Fortaleza, você, doutor Eneida, você, Estela Monteiro, Selma Furtado, advogada, Liduína, Erival Sobral, o Tony Mazzoli, o J. Evangelista, o Geraldo Sampaio, o pessoal que me assiste cotidianamente. Eu estou pedindo porque eu gosto de fazer o direito para vocês. Quantas vezes eu de madrugada fui para a Rádio Clube, Ceará Rádio Clube, Rádio Iracema, Rádio Verdes Mares, Rádio Assunção, só para fazer programas ensinando direito ao povo, de graça, sem ganhar nada. É o que eu gosto. Então, se eu gosto, gostem do que eu faço, fico muito feliz. Também, eu lamentei que devido ao futebol, que o Ceará ganhou 3-2 do Palmeiras, lá no Allianz Parque, que eu disse, o treinador Dorival Júnior é bom, e ele já deu 2 shows aí. Aí, o juiz vagabundo do Rio Grande do Norte, o que ele fez? Deu 8 cartões amarelos para a equipe do Ceará, uma expulsão, 4 cartões amarelos para o Palmeiras, afora cartões vermelhos para as pessoas na plateia do lado dos bancos dos times, né? Isso é um absurdo, mas mesmo assim o Ceará está ganhando 2-0, o Palmeiras fez 2-1, o Ceará fez 3-1, o Palmeiras fez 3-2. Agora, o mais horrível, estranho e imoral
foi que ele não viu o pênalti, acho que ele não viu. 40 minutos depois, chamado a atenção pelo VAR, o pênalti do Palmeiras, ele marcou. É horrível o cara desse não ter o medo. Deve ser afastado, que apesar do Ceará ter ganho, eu acho que quem mais deve estar gritando é a torcida do Palmeiras. Então meu programa, de sábado para mim, começando às 11 horas, começou à meia-noite. Não deu tempo de tocar o grande momento de Nelson Gonçalves, mas assim mesmo foram 2 horas de música dos anos dourados. Vocês podem pedir uma música para o meu programa, que eu levo ao ar todos os sábados pela Rádio Assunção, Rádio Epajô, RadioVC.com, de 11 da noite até as 2 da madrugada. Quando não tem futebol, começando às 9h30 da noite. E podem pedir também uma mensagenzinha de voz ou de escrito, viu, Jair? Pode pedir uma mensagem, um assunto de direito, o João Vitor. Aí, vocês podem pedir que eu tenha o maior prazer em mandar ao ar, em vídeo e a cores logo amanhã. Amanhã, 7 horas, 7h15, até 7h30, eu estarei com o nosso vídeo pelo Instagram, Facebook e YouTube. Um bom dia. Vamos lá, meu WhatsApp. 85 é o DDD 999453883. Bom dia e até amanhã.